Olá, boa noite. Supremo valida a incidência de PIS e COFINS sobre aluguel de bens móveis e imóveis. A decisão tem repercussão geral reconhecida e será aplicada em todos os processos semelhantes no país. Ministro Edson Fachin recebe relatório final do Conselho Nacional de Justiça em ação sobre letalidade policial no Rio de Janeiro. Partido aciona Supremo contra a norma do Conselho Federal de Medicina que dificulta aborto em gestação decorrente de estupro. Ministério Público quer que indígenas recém-nascidos no Acre tenham direito ao registro do nome em línguas tradicionais. Sessão solene celebra os 35 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. E ainda, na reportagem da nossa série especial sobre deepfake, você vai entender os riscos do uso da inteligência artificial para a disseminação de desinformação. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 11 de abril, começa agora. A inteligência artificial é utilizada para diversos fins. A prática não é ilegal. O problema é quando ela é usada para desinformação. Na quarta reportagem especial da série sobre o assunto, o repórter Pablo Lemos mostra quais são as consequências jurídicas para quem usa a IA para prejudicar a sociedade. Sou amada, estou amando. Hoje existe um mundo novo, tudo feito para nós dois. A tecnologia do momento permite criar vídeos divertidos como este. Essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Sátiras de figuras conhecidas circularam pela internet. Who's there? Até personagem do cinema ganhou outra imagem. A criação de vídeos como esses não é crime. O problema é quando a deepfake é utilizada para disseminar mentiras e desinformação. Apesar de no Brasil ainda não haver uma legislação específica sobre inteligência artificial, isso não significa que não haja amparo legal vigente para tratar do assunto. A própria Constituição diz que são invioláveis os direitos de personalidade, que são a intimidade, a honra e a vida privada de uma pessoa. Os crimes, eles são aplicáveis, sim, através, mesmo se utilizando a inteligência artificial, você pode ser responsabilizado pelo crime. Você não consegue ficar escondido atrás de uma tela de computador ou atrás de uma máquina. É aplicável com a legislação já existente, então do Código Penal, do Código Civil, da Constituição Federal, dentro do Estado Democrático de Direito e da Lei dos Direitos Autorais. Mas um projeto de lei em andamento no Congresso pode regulamentar a utilização de inteligência artificial no país. O objetivo é estabelecer normas gerais para o uso de sistema de IA, proteger os direitos fundamentais dos cidadãos e garantir o desenvolvimento científico e tecnológico. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou, inclusive, um projeto de lei que aumenta a pena de 6 meses a 2 anos para crime de violência psicológica contra a mulher, com uso de deepfake. De olho nas eleições municipais deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral se antecipou e restringiu o uso de IA em campanhas eleitorais. A determinação é de que vídeos produzidos com a tecnologia devem conter um aviso ao público indicando as alterações. O TSE se baseou na Lei Geral de Proteção de Dados e ainda proibiu o uso de deepfake para propagar conteúdo falso nesse período. As Big Techs, donas de plataformas de redes sociais, vão ter de divulgar informações que esclareçam um conteúdo mentiroso ou descontextualizado. A regulamentação do TSE, ela enfrenta a questão de forma clara, didática e eficaz. Eu acredito que, com essa regulamentação do TSE, vai chamar a atenção do Legislativo para que seja regulamentada, de fato, o uso
da inteligência artificial, seja ele em qualquer setor, seja ele do entretenimento, seja ele das redes sociais, até mesmo de uma utilização entre amigos ali. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram hoje uma ação em que partidos questionam o número de transferência de títulos nas últimas eleições no interior de Sergipe. O caso teve a relatoria da ministra Carmen Lúcia e quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. A ação foi apresentada pelos partidos Social Democrático e Social Cristão. De acordo com as legendas, o município de Muribeca, interior de Sergipe, tem desproporcionalidade entre os números do eleitorado e de habitantes e um alto percentual de transferência de domicílio eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, explicou que não há motivos para a recontagem. Os demais ministros acompanharam a decisão. Sergipe é um dos estados onde se tem a quase totalidade, se não a totalidade, de biometria realizada, razão pela qual não haveria necessidade, a não ser que se comprovasse algumas das causas ou indícios de necessidade de se fazer esta revisão. Desde 2008, a Justiça Eleitoral utiliza a impressão digital para identificar o eleitor. A coleta da biometria é obrigatória e de graça. A biometria também ajudou a reduzir filas nos dias de votação. Para este ano, nas eleições municipais, mais de 152 milhões de pessoas estão aptas a votar. A maioria, 124 milhões, já tem a biometria cadastrada. Em relação à transferência de domicílio eleitoral, de acordo com as regras, o eleitor só pode solicitar a transferência para determinado município caso mantenha algum vínculo com a cidade, ou seja, morar, estudar ou trabalhar. Caso não haja nenhuma dessas situações, a transferência é considerada fraudulenta e constitui crime com pena de até 5 anos de reclusão e multa. E quem induz o eleitor a transferir o título nessas condições também comete crime, com pena de até 2 anos de reclusão, além de multa. O Supremo Tribunal Federal validou a lei que autoriza o Banco Central a comprar papel moeda de fornecedor estrangeiro. O entendimento dos ministros foi de que a Constituição não prevê exclusividade da Casa da Moeda para essa atividade. Reportagem, Evelyn Araújo. A lei federal validada pelo Supremo autoriza o Banco Central a contratar fornecedor estrangeiro para a fabricação de cédulas e moedas para circulação no país. A decisão foi no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade realizada em sessão do plenário virtual. O entendimento da Corte foi de que a Constituição não atribuiu diretamente à Casa da Moeda do Brasil a exclusividade dessa função e, portanto, a União pode regulamentar o fornecimento por meio de lei conforme a necessidade logística. A ação foi ajuizada pelo Partido Social Cristão, atual Podemos. A legenda argumentava que a fabricação de papel moeda por empresa estrangeira violaria o monopólio da Casa da Moeda e colocaria em risco a soberania nacional. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Cristiano Zanin pela improcedência do pedido. Ele destacou que a Constituição prevê apenas a competência exclusiva do Banco Central para a emissão do dinheiro, o que não pode ser confundido com os insumos para a fabricação. Para o ministro, não há na lei qualquer incompatibilidade com o texto constitucional, apenas uma escolha quanto ao melhor modelo para suprir a demanda. Em relação à soberania nacional, Zanin citou informações prestadas pelo Banco Central e pelo Senado de que toda operação desse tipo tem elevado nível de segurança, de forma a evitar qualquer violação a segredo de Estado. Seguiram esse entendimento os ministros Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Também no plenário virtual e por unanimidade, os ministros do STF derrubaram normas do Estado de Rondônia que reconheciam atividade de risco na atuação de agentes públicos. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da Constituição Estadual alterados pela Emenda Constitucional 151 de 2022. A PGR alegou que as normas criaram obrigações financeiras não previstas na proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governador de Rondônia. Sustentou também desrespeito à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo
para tratar de regime jurídico e aposentadoria dos servidores públicos. Isso porque os dispositivos estenderam a esses agentes públicos benefícios previdenciários exclusivos dos policiais, como a aposentadoria especial e pensão por morte. A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, observou que a Constituição Federal não prevê direito à aposentadoria especial por desempenho de atividade de risco a qualquer dos cargos descritos na norma estadual. A ministra também apontou que, por meio de emenda parlamentar, foram criadas obrigações financeiras não previstas na proposta de emenda à Carta Estadual apresentada pelo governador, situação que é vedada pela Constituição da República. O pessoal acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a utilização de uma técnica clínica para interromper gestações acima de 22 semanas decorrentes de estupro. A sistolia fetal usa medicações para interromper os batimentos cardíacos do feto antes de sua retirada do útero e é considerada essencial para o cuidado adequado ao aborto. O partido alega, entre outros pontos, que a resolução, na prática, submete meninas e mulheres à manutenção de uma gestação compulsória ou à utilização de técnicas inseguras para o aborto. E que ainda submeteria médicos comprometidos com o melhor cuidado às suas pacientes ao risco de sanção disciplinar, caso insistam em oferecer o tratamento. A seguir, a gente conta como foi a solenidade no Superior Tribunal de Justiça para marcar os 35 anos de instalação da Corte Cidadã. Veja também, universidades federais anunciam medidas para garantir direitos fundamentais de pessoas trans. Até já. Uma sessão solene celebrou os 35 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. Criado pela Constituição de 88, a Corte foi instalada em 7 de abril de 1989. Quem conta pra gente como foi esse evento, repórter Samanta Peçanha. A sessão foi aberta pela presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Na mesa de abertura, ao lado da presidente, prestigiaram o evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, e o conselheiro federal decano, doutor Felipe Sarmento Cordeiro, representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. O hino nacional foi executado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do maestro Cláudio Cohen. Durante a cerimônia, foram homenageados ex-presidentes da Corte e servidores que contribuíram para a história do tribunal. Um selo personalizado e idealizado pela Coordenadoria de Multimeios do STJ e um carimbo comemorativo foram lançados em parceria com o Ministério das Comunicações e os Correios. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Federal também se pronunciaram na sessão solene, rendendo homenagens aos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça. Ambas as instituições reconheceram a importância do STJ na promoção da justiça e da cidadania ao longo dessas 3 décadas e meia. Aos olhos da advocacia, a criação do STJ representou um marco na evolução do sistema jurídico de nosso país, garantindo a uniformidade na interpretação das leis federais e contribuindo para a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas. Não é à toa, senhoras e senhores, que conhecemos esta casa como um tribunal da cidadania. A Corte, nesses 35 anos de existência, mais do que ser respeitada pela sua previsão constitucional, soube também arrebatar nacionalmente o reconhecimento pelos cidadãos da força moral dos seus julgados, invariavelmente concebidos, não só com esmero técnico, mas também com sensibilidade social. No discurso, a presidente do STJ destacou a contribuição do tribunal para o fortalecimento da cidadania. Ela enfatizou a importância das decisões da Corte, que não apenas orientam a atuação dos magistrados em todo o país, mas que também refletem diretamente na vida dos brasileiros. Essa missão implica a defesa dos valores democráticos,
com base na ampliação de garantias constitucionais do indivíduo para atender às necessidades que vão muito além da proteção à vida e à liberdade. E no seu exercício, o STJ formou uma ampla jurisprudência voltada à aplicação concreta dos direitos mais essenciais, moldando a cidadania e fortalecendo o Estado de Direito em nosso país, tão plural e repleto de diversidade. O evento pode ser conferido na íntegra na página do STJ no YouTube. E também no STJ, um fórum internacional debateu os avanços jurisdicionais e promoveu a troca de experiências entre cortes de diferentes países. As informações com Jéssica Castro. O Fórum Internacional Cortes em Conexão foi realizado como parte das atividades comemorativas dedicadas aos 35 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. Teve como principal objetivo debater temas contemporâneos que representam desafios para os poderes judiciários de diferentes países. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, realizou a abertura do evento. Neste Fórum Internacional Cortes em Conexão, serão abordados temas cruciais para o futuro da justiça e de sua relação com a sociedade. A participação de representantes da magistratura de diversos países, especialmente membros de cortes supremas e de organismos que realizam importantes parcerias com o tribunal, é um testemunho da relevância do intercâmbio entre os sistemas judiciários ao redor do mundo, beneficiando-nos reciprocamente com o fortalecimento dos laços de cooperação e solidariedade entre nações. Durante o fórum foi destacada a importância de uma conexão contínua de ministros e operadores do direito com as questões atuais a nível mundial para que as resoluções de conflitos sejam cada vez mais eficazes. Foram 5 painéis de debate que contaram com a participação de ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, representantes de tribunais de diversos países, além de operadores do direito, estudantes e profissionais da imprensa. O primeiro painel abordou a importância da linguagem simples para promover a compreensão da sociedade acerca de temas jurídicos e decisões judiciais e contou com a participação do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O Pacto da Linguagem Simples, portanto, é um certo compromisso com as pessoas comuns. A gente tem que ter a capacidade de falar para uma pessoa comum e bem intencionada que esteja tentando entender. Essa é a ideia do Pacto da Linguagem Simples, não usar nenhuma palavra adicional. Quase tudo na vida pode ser dito de uma maneira simples e clara. Essa é a ideia do Pacto pela Linguagem Simples. Na segunda roda de debate, o destaque foi para parcerias internacionais entre cortes, destacando a importância do intercâmbio de experiências. Em um terceiro momento, os participantes debateram o papel dos tribunais internacionais de direitos humanos na proteção de grupos minoritários, pessoas em situação de vulnerabilidade e da democracia. O fórum também abordou temas como o uso da inteligência artificial nos sistemas de justiça, com destaque para a vanguarda do STJ nessa área, e a proteção de dados pessoais pelo Judiciário. O evento completo está disponível no canal do STJ no YouTube. As reitorias da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal Rural da Amazônia anunciaram que vão adotar medidas para garantir os direitos fundamentais de pessoas trans. A iniciativa surgiu a partir de uma recomendação do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli. Com o apoio de representantes da sociedade, do corpo acadêmico e de movimentos sociais, tanto a Universidade Federal do Pará quanto a Universidade Rural da Amazônia vão criar um pacote de ações para garantir a inclusão de pessoas trans nos editais dos processos seletivos de ingresso de alunos, professores, servidores públicos e colaboradores. As medidas vão partir de uma recomendação do Ministério Público Federal feita pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Pará após uma reunião em março deste ano. A seguir, Judiciário de Mato Grosso promove campanha de conscientização sobre a importância dos estudos para as pessoas privadas de liberdade. E ainda, Superior Tribunal de Justiça cria grupo de trabalho para promover o uso da linguagem simples na corte. Voltamos a instantes.
Superior Tribunal de Justiça criou um grupo de trabalho para promover o uso da linguagem simples na corte. Quem explica é a repórter Michele Chapa. A criação do grupo marca a adesão do tribunal ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, conjunto de ações que tem o objetivo de promover uma comunicação mais clara, objetiva e acessível ao cidadão. Lançado em novembro de 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça, o Pacto pela Linguagem Simples incentiva a utilização da língua portuguesa de um modo que torne conceitos jurídicos complexos compreensíveis para qualquer cidadão. A ideia é evitar que a linguagem jurídica funcione como obstáculo ao entendimento das decisões judiciais pela sociedade, democratizando o acesso à justiça. Representantes de diversas unidades do STJ integram um grupo de trabalho que atuará sob a coordenação do gabinete do secretário-geral da Presidência. Para implementar as ações do plano de trabalho, acordado entre o Tribunal e o CNJ, a equipe terá 1 ano para organizar reuniões, elaborar relatórios e coordenar atividades para atingir os objetivos de ampliar o entendimento do público sobre as questões e os temas comunicados pelo Tribunal. O Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com o Executivo Estadual, realizaram o Dia D de conscientização sobre a importância dos estudos, incentivando matrículas escolares de privados de liberdade. Em todas as unidades prisionais do Estado foi lançada a campanha Educação é o Caminho que Liberta. Veja os detalhes na reportagem de Fernando Fernandes. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso lançou na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, a campanha estadual Dia D, Educação é o Caminho que Liberta. A ação quer dar visibilidade à pauta educacional no sistema prisional e estimular novas matrículas de recuperandos para o ensino regular, superior ou cursos profissionalizantes em todas as 41 unidades penais do Estado. Conscientizar os privados e privadas de liberdade da necessidade da educação como um instrumento para a ressocialização e reintegração social. Nesse sentido, esta ação visa dialogar com os recuperandos, distribuir panfletos informativos e, mais que isso, fazer um mutirão de matrículas a fim de que o número de privados de liberdade, hoje estudando, esse número se amplie. A capacidade instalada hoje é para 4.200 privados de liberdade estudando. A ação, que ocorreu também de forma simultânea em outras unidades prisionais de Mato Grosso, envolve a organização e o planejamento de diversos parceiros que compõem o sistema de justiça e de educação do Estado. Nosso objetivo é trabalhar esse detento para que quando ele saia, ele tenha uma oportunidade. E o caminho, não tem outro caminho a não ser a educação. E um dos grandes desafios desse dia de hoje, o dia D, é para a gente promover, aumentar o número de matrículas, os professores estão à disposição, né? O governo do estado vem investindo em material, preparação desse professor, né? Na infraestrutura dessas salas de aula que tem dentro das penitenciárias. A GMF contribui fortemente, um grande parceiro do sistema penitenciário, da Secretaria de Segurança e do governo do estado de Mato Grosso. E a nossa ideia é a questão de ressocializar, de dar oportunidade para que as pessoas tenham realmente oportunidade, né, de poder retornar ao seio social, poder retornar com um estudo, uma qualificação que possa ser reinserido no mercado de trabalho. Mato Grosso tem hoje quase 12.400 recuperandos cumprindo pena nos estabelecimentos prisionais. Desse total, 3.000 estão estudando. E a expectativa é que, com essa mobilização, o número de homens e mulheres em sala de aula chegue a 60% da população carcerária do Estado. A ressocialização tem que passar necessariamente pela educação e, lamentavelmente, ainda temos um número considerado baixo, pelo menos para as nossas expectativas, de presos dentro das salas de aula. Então nós pretendemos fazer esse lançamento para fazer com que os nossos reeducandos se animem a ir para as suas salas de aula e com isso, evidentemente, se ressocializar e ganhar sua remissão pelo estudo. Após o lançamento oficial da campanha, o desembargador supervisor do GMF visitou as instalações da PCE e da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto Mey. Momento em que ouviu pauta de pedidos e sugestão de melhorias de internos e servidores e reforçou sobre a importância da educação e qualificação para quem está privado de liberdade.
Em Alagoas, mais de 300 famílias ganharam o título de propriedade das terras onde moravam há anos. A regularização é fruto de um programa coordenado pelo Tribunal de Justiça do Estado, como mostra o repórter André Risco. 380 famílias de Rio Largo foram beneficiadas com a entrega dos títulos do Programa de Regularização Fundiária, o Moradia Legal. A entrega contou com a presença dos desembargadores Celírio Adamastor e Ivan Brito, que na ocasião esteve representando o presidente Fernando Tourinho. É um programa que resgata a uma população que está à margem, mais um elemento da cidadania, que é um título de propriedade, e é um efeito social muito importante. São pessoas que nunca imaginaram que isso iria acontecer, e é um trabalho conjunto do Tribunal de Justiça com as prefeituras, né, visando exatamente entregar a essa população mais carente o seu título de propriedade. O prefeito Gilberto Gonçalves e o presidente da Anoreg, Rainei Marinho, parceiros do programa, também prestigiaram o evento. Ambos falaram da satisfação em poder fazer parte dessa parceria. Agradecer à presidência do tribunal por esse sentimento de servir e levar dignidade para essas pessoas que sonham em ter a sua casa própria. Eles deixaram de ter a posse, vai ter a propriedade, é um patrimônio que vai ficar para a família, que pode vender, pode emprestar, receber através de empréstimo alguma garantia que ele vai dar para receber algum empréstimo, se precisar do momento de emergência. Isso representa uma coisa muito importante, um valor muito importante na vida dessas pessoas que vão ter a partir de hoje o seu patrimônio. A Anoreg participa ativamente da parceria, levando essa legalidade jurídica, segurança jurídica através dos registradores de imóveis. Eu tenho que agradecer a dedicação de cada um dos registradores de imóveis, levando a essa população o título aquisitivo dos imóveis deles. Há 32 anos que a Maria José vive na mesma casa. Durante todo esse tempo, ela e o esposo nunca tiveram condições de pagar pelo documento. Hoje, com um sorriso no rosto, ela pôde fazer parte da realização de um sonho. Agora eu posso dizer, né, que a casa é nossa, nós podemos vender, né, e também assim, desfrutar, né, dessa maravilha que foi acontecido nesse momento, né? Entrega esse documento. É um dia para comemorar? É um dia para comemorar, sim, com certeza, né? A seguir, o Ministério Público quer que indígenas recém-nascidos no Acre tenham o direito de ser registrados com nomes em suas línguas tradicionais. E ainda, o presidente do Supremo recebe autoridades da Justiça da Romênia e da República Tcheca. Voltamos já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu autoridades da Justiça da Romênia e da República Tcheca. Antes da sessão plenária desta quarta-feira, Barroso se reuniu com a ministra Alina Stefânia Gorghiu e com a presidente do Supremo Tribunal de Cassação e Justiça da Romênia, Alina Corina. Também participaram do encontro a embaixadora daquele país no Brasil, Mônica Mihaela, e o procurador-geral do Ministério Público, Alex Florim Florenta, e outros assessores. Eles conversaram sobre a participação feminina em cargos de poder na Romênia e Barroso disse que no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça atua pela paridade na promoção de juízas e juízes. No intervalo da sessão, o ministro Barroso se reuniu com o presidente da Suprema Corte da República Tcheca. Eles conversaram sobre temas de interesse comum dos dois países, como o sistema prisional, política afirmativa para juízas, linguagem simples no judiciário e o desenvolvimento das carreiras jurídicas. O livro A Nova Improbidade Administrativa foi lançado na Biblioteca da Suprema Corte. Viviane Novaes tem os detalhes. A publicação, escrita por 4 advogados, aborda a nova lei de improbidade administrativa editada em 2021. Ela prevê sanções aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública. O livro traz as novidades legislativas, a doutrina e a jurisprudência atual. A apresentação é do juiz Alexandre Moraes da Rosa. A leitura do trabalho deles é legal porque ela reconstrói os pressupostos, restitui os requisitos para a responsabilização, fazendo uma adequação da leitura hoje do Supremo Tribunal Federal já estabelecida e faz uma análise sobre as condições futuras. O prefácio foi escrito pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal.
A Lei de Improbidade Administrativa estabeleceu um importante instrumento de preservação da moralidade pública, prevendo a possibilidade de sancionar agentes por eventual prática de atos de notória reprovabilidade, sem prejuízo das penalidades típicas do direito penal. Dado seu alcance e sua teleologia, tal norma suscita enorme debate entre os estudiosos, com destaque ainda para o papel da jurisprudência na estabilização das múltiplas interpretações desenvolvidas a partir do texto legal. No Acre, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para que seja garantido o direito dos indígenas recém-nascidos de serem registrados nos cartórios do Estado com nomes em suas línguas tradicionais. Márcio Fontinelli. Além do registro dos nomes dos bebês nas línguas tradicionais, o Ministério Público Federal também pede que o documento seja encaminhado às entidades de direitos indígenas para que as comunidades tomem ciência do texto e que toda negativa dos cartórios seja denunciada ao MPF para que as medidas judiciais sejam tomadas. O órgão deu prazo de 15 dias para que os cartórios de registro civil de todo o estado do Acre informem sobre o acatamento da recomendação e as providências adotadas para cumpri-la. Estudantes indígenas da Universidade de Brasília visitaram hoje o Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Daniel Vasques conta como foi. Os 6 alunos dos cursos de Direito, Administração, Comunicação Social, Relações Internacionais e Engenharia Florestal foram recebidos pelo presidente do tribunal, ministro Lélio Bentes Correa. Durante a visita, os estudantes acompanharam os julgamentos da Seção 1 de Dissídios Individuais, órgão responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Este é o Tribunal da Justiça Social e, portanto, é a casa da cidadania brasileira, de todas as pessoas, de todos os gêneros, de todas as raças, de todas as etnias. Sintam-se em casa, porque a casa isso não é figura de linguagem, efetivamente, de todas e todos vocês. E começou nesta quarta-feira no TST o primeiro encontro unificado de magistrados e servidores que integram os núcleos de mediação e conciliação e os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. O evento é uma das principais atividades preparatórias para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2024, que vai ser realizada em todo o país no mês que vem. Repórter Anderson Conrado. Um dos principais objetivos do encontro é desenvolver e padronizar a conciliação na Justiça do Trabalho. Uma justiça que, ao invés de pensar em restringi-la, deve-se pensar em expandi-la, para que atinja ainda mais cidadãos e cidadãs brasileiras em busca da realização do seu anseio de cidadania. E uma justiça que fixa o exemplo para os demais ramos do Poder Judiciário, que, olhando para a experiência dos nossos centros judiciais de solução de conflitos, poderão exercer muito melhor as suas funções, com menos custo para o Estado e maior resultado para a sociedade. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho participou da abertura do evento. Também fizeram parte da mesa a ministra Delaide Miranda Arantes e os ministros Maurício Godinho Delgado e Alexandre Ramos. No primeiro dia de debates, foram aprofundadas discussões sobre os atuais desafios da solução de conflitos na Justiça Trabalhista. O diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, enfatizou a necessidade de facilitar o acesso à conciliação. Este é um processo de avanço, continuidade e afirmação dessa tradição de muito sucesso que caracteriza a nossa Justiça do Trabalho. E assim queremos que a Escola Judicial e o CONAPROC, o SEJUSC e as demais entidades vinculadas a esse projeto continuem atuando de uma maneira parceira, de uma maneira harmoniosa para o constante aperfeiçoamento da sua atribuição, das suas atribuições. A ouvidora do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Delaide Miranda Arantes, reforçou a necessidade de melhorar a comunicação entre as partes de um processo judicial. Nós vivemos um tempo que é o tempo de avançar na efetivação do direito e da justiça social,
Tempos de implementação do trabalho decente, de que trata a agenda da OIT, e a agenda do trabalho decente da OIT e a agenda 2030 da ONU. Tempos de julgamento na perspectiva de gênero, né, de que trata a resolução do CNJ. Tempos de letramento racial, né, de implementação em todo o judiciário da linguagem jurídica simples. É uma tarefa bem difícil, estou tentando implementar no meu gabinete, mas não é uma tarefa fácil. De uma comunicação eficiente para melhor conciliar, né, e de troca, de aperfeiçoamento e de melhora dos processos e procedimentos. Já o ministro Alexandre Ramos defendeu que a Justiça do Trabalho deve atuar como agente transformador na solução de conflitos. O trabalho é, acima de tudo, a forma de aumentar as potencialidades humanas, desenvolver as potencialidades humanas e também fazer integração social. Neste encontro, nós teremos muitos temas para enfrentar. Nós vamos buscar uma atuação operacional uniformizada nos centros de conciliação e nos núcleos também, exatamente para atender a resolução do CSJT número 288. A aula magna do seminário foi conduzida pelo professor da Pepperdine University dos Estados Unidos, Dr. Sukhsiranji Singh. Ele apresentou um estudo relacionado às melhores estratégias para se comunicar. Um evento como este é muito importante porque é aqui que nasce a colaboração de ideias. Há líderes presentes aqui, o presidente do TST está presente, assim como muitos outros juízes. Cada um dos participantes pode voltar para casa, voltar aos seus círculos e espalhar a palavra. Eu estou muito honrado em ver a colaboração que está acontecendo na mais alta corte trabalhista no Brasil. O primeiro encontro unificado de magistrados e servidores que integram os núcleos de mediação e conciliação e os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania acontece até sexta-feira. E por falar na Semana de Conciliação, as inscrições já foram abertas pela Justiça Trabalhista na Bahia. Os interessados podem acessar a página do TRT até o dia 26. Repórter Carolina Vasco. A Justiça do Trabalho na Bahia se prepara para mais uma edição da Semana Nacional da Conciliação. A desembargadora conciliadora do Regional destaca a ampla divulgação do mutirão, seja por meio de redes sociais, mídia e também outdoors. As pessoas estão sendo bem informadas sobre essa possibilidade de fazerem acordo nos seus processos, seja em qualquer fase, pode ser na fase de conhecimento, na fase de execução. E é muito simples, né? Basta que acesse o site do nosso TRT5, vá lá na aba Conciliação, e lá a marcação de audiência, e lá elas podem diretamente solicitar que os seus processos sejam incluídos nessa pauta específica da Semana Nacional de Conciliação. As inscrições para a Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, vão até o dia 26 de abril. E o mutirão será realizado de 20 a 24 de maio em todo o país. Todo o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, estão imbuídos no espírito de fazer com que essa semana de 2024 seja a semana para que possamos bater todos os recordes. O ministro Aloysio Correia da Veiga está muito empolgado com a realização e o slogan dessa semana é conciliando o que a gente se entende. Nós estamos preparando várias ações nos 24 regionais e também no Sejusc TST para que possamos receber as pessoas, promovermos o diálogo e solucionarmos as suas questões. Nós, conciliadores, somos treinados para aplicar toda essa metodologia para que a gente consiga, ao final, uma solução. A corregedora adjunta do tribunal destaca o empenho para o uso do método. Estamos também promovendo eventos, ações, para conscientizar partes e advogados sobre essa necessidade de buscar os órgãos mediadores para conciliar. Os advogados presentes em um evento voltado para este público, o Café com Sejusc, falam sobre a vantagem de encerrar um processo desta forma.
Para a empresa, eu penso que seja bom porque reduz o seu passivo, né? Você tem um controle da gestão, do como está funcionando dessa forma. E para o trabalhador, porque ele tem o seu crédito de imediato ali, recebido, e já pode, de repente, já pagar uma conta, fazer um projeto, e não aguardar muitos anos, muitas vezes já recebe esse crédito idoso, a depender do tempo do processo, né? Ou depois de passar muitas dificuldades. Hoje a gente sabe que um processo dura, em média, 2 anos na vara do trabalho, uns 2 anos no Tribunal Regional e mais uns 2 anos no TST. Lembrando que também é possível se inscrever no mutirão enviando um e-mail para queroconciliar@trt5.jus.br e se informar no balcão virtual. A seguir, as informações sobre a sessão plenária desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. E ainda, ministro Fachin recebe relatório final do CNJ em ação sobre a letalidade policial no Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. O Supremo decidiu que é constitucional a incidência de PIS e COFINS sobre aluguel de bens móveis e imóveis. O assunto tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão da Corte será aplicada aos demais processos semelhantes julgados em todo o país. Repórter Marta Ferreira. 2 recursos estavam em análise em conjunto. No primeiro, os ministros julgam se o PIS deve incidir sobre a receita recebida com o aluguel de imóveis. No segundo, eles analisam a incidência da contribuição ao PIS/COFINS sobre as receitas de locação de bens móveis. O assunto diz respeito ao conceito de faturamento, que é a base de cálculo das contribuições. De um lado, a União entende que com a entrada de 2 leis, uma em 2002 e a outra em 2003, a base de cálculo das contribuições passou a ser a receita bruta, ou seja, a soma de todas as receitas resultantes das atividades empresariais, o que incluiria as receitas com locação. Do outro, os contribuintes alegam que não há essa previsão legal, porque a locação de bens móveis e imóveis não é a venda de mercadoria nem prestação de serviços e, assim, não poderia compor a base de cálculo desses tributos. O julgamento havia iniciado em plenário virtual e migrou para o plenário físico após pedido de destaque. 3 propostas foram apresentadas até então. A primeira é a do ministro Marco Aurélio, que votou antes de se aposentar. Ele entendeu que PIS/COFINS, se não cumulativos, devem incidir sobre o faturamento a partir das leis que os instituíram. Se cumulativos, ele votou por sua incidência apenas se a alocação de bens móveis for a principal atividade da pessoa jurídica a partir da Lei 12.973 de 2014. A segunda é a do ministro Luiz Fux, que votou por invalidar a incidência de PIS/COFINS sobre o faturamento de locações antes da emenda constitucional 20 de 1998. Ele explicou que essa emenda aumentou a hipótese de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, porque acrescentou receita ao conceito de faturamento. A terceira proposta foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que, para os bens móveis, é válida a incidência do PIS e da COFINS, porque o aluguel é uma prestação de serviços, algo passível de tributação desde a Constituição de 1988. Já para os bens imóveis, a cobrança é inconstitucional para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Na retomada dos julgamentos, os ministros André Mendonça e Edson Fachin acompanharam a proposta de Luiz Fux. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Nunes Marques acompanharam o voto de Alexandre de Moraes. Eu vou acompanhar a conclusão do ministro Alexandre. A minha preocupação era essa exposta pelo ministro Flávio Dino, também trazida pelo ministro Cristiano Zanin. Chegamos agora pelo menos até esse ponto do julgamento, de denominar de atividade típica, que eu denominaria de atividade de fato, com essa preocupação da vinculação do CNAE. Nós temos uma preocupação no momento
com repercussão tributária. Mas quem conhece, por exemplo, Brasília, nós temos um zoneamento diferente do Distrito Federal de quase todas as unidades da federação. Mesmo no setor comercial, aqui em Brasília, há uma previsão legal de que tipo de atividade pode ser desenvolvida. Então, o CNAE da empresa determina onde aquela empresa pode se instalar ou não. Então, isso transcende, inclusive, uma questão tributária, ou seja, alguém pode, por exemplo, herdar um imóvel no determinado local, colocar um CNAE que possa abrir aquela empresa ali, quando, de fato, a lei do DF sequer permite. Prevaleceu a posição do ministro Alexandre de Moraes, que apenas ajustou a tese, levando em consideração o entendimento definido em 2023 pelo Supremo, quando o conceito de faturamento foi estabelecido como receita bruta operacional resultante de atividades operacionais típicas de empresas. Segundo a maioria dos ministros, a alocação não precisa figurar no objeto social da empresa, mas deve fazer parte das atividades principais, ou seja, não deve ser eventual. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes em trâmite na Justiça. Com isso, ficou definida a seguinte tese. É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com alocação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 195.1 da Constituição Federal. Também na sessão desta quinta-feira, os ministros decidiram que a perícia inconclusiva não invalida a indenização do Estado a vítimas de bala perdida. O entendimento foi definido a partir de um caso em que um homem morreu ao ser atingido por um disparo de arma de fogo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2015, durante uma operação do Exército na região. A família entrou na Justiça. Na primeira instância, a Justiça Federal rejeitou os pedidos por não haver a comprovação de que o disparo que matou o rapaz foi feito por militares. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve esse entendimento e a discussão veio parar no STF. O plenário, por maioria, entendeu que a família deve ser indenizada. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes julgados no país. Os ministros entenderam que se a perícia para atestar de onde partiu o tiro for inconclusiva, isso não afasta, por si só, a responsabilidade do poder público. Assim, o plenário decidiu que a União e os estados estão sujeitos a indenizar vítimas de bala perdida em operações policiais ou seus familiares em casos fatais, mesmo quando não há conclusão sobre a origem do disparo. A indenização inclui não apenas mortes, mas ferimentos, como lesões permanentes. O ministro Edson Fachin recebeu o relatório final do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça sobre as ações de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro desde a pandemia da Covid-19. O grupo, criado pelo ministro, acompanhou de perto o seu governo estadual, vem cumprindo a decisão que determinou a elaboração de um plano para reduzir a violência policial em comunidades. As informações com o repórter Pablo Lemos. O ministro Edson Fachin é o relator da ação que restringiu as operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19, diante da escalada da violência policial e de inconstitucionalidades na política de segurança pública do Estado naquele período. Fachin recebeu no Supremo Tribunal Federal o grupo de trabalho formado por conselheiros e juízes do Conselho Nacional de Justiça, que acompanhou de perto as ações de segurança do Estado. Eles reuniram informações de visitas técnicas feitas a diversos órgãos de justiça e segurança pública do Rio desde a pandemia. O relatório final indica uma série de sugestões para o aprimoramento das ações policiais, entre elas o desenvolvimento de um protocolo para a preservação do local do crime e a aquisição de equipamentos e materiais necessários ao trabalho dos peritos. O grupo também sugeriu aumento de juízes no plantão judiciário e aprimoramento para monitorar a execução dos mandados de prisão.
Durante o encontro, o ministro Edson Fachin contou que pretende levar o caso para julgamento no plenário ainda no primeiro semestre deste ano. Ele destacou que o Estado do Rio de Janeiro tem dado passos importantes, mas que até o momento o governo local não cumpriu com as obrigações que foram determinadas. O ministro afirmou que o relatório elaborado pelo grupo de trabalho do CNJ possui contribuições relevantes para o debate. O grupo é dividido em 4 eixos de atuação: Justiça, Ministério Público, Perícias e Polícia Civil. A coordenação é do conselheiro do CNJ, João Paulo Choquer. Também fazem parte o conselheiro Pablo Coutinho, a secretária-geral do Conselho, Adriana Cruz, além de juízes auxiliares da presidência do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direito Sem Fronteiras, que vai tratar do colapso Haiti 1. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.